Olá pessoal, tudo bem por aí? Essa é a nossa terceira aula e hoje eu gostaria de permanecer ainda no eixo ouvir e trazer mais algumas referências e atividades que trabalham a escuta. Como já vimos, um dos objetivos da educação musical é estimular a percepção auditiva. E o ponto de partida é o som. Som é tudo que soa, tudo que o ouvido percebe sob forma de movimentos vibratórios. Essa é uma definição bem interessante trazida pela educadora Teca Alencar de Brito. Nesse curso, mais para frente, ainda vamos falar bastante da Teca. E se o ponto de partida é o som, a porta de entrada é o ouvido. Por isso, estou enfatizando a necessidade de se trabalhar esse nosso sentido, a fim de deixá-lo mais sutil, mais sensível. Para o desenvolvimento desse trabalho de estímulo da percepção auditiva, não acredito que seja imprescindível que o educador, a educadora, tenha uma formação específica em música, que tenha estudado música ou saiba cantar ou tocar um instrumento musical. O educador, além de planejar atividades que tenham como foco esse trabalho direcionado à escuta, é importante que esteja atento para aproveitar momentos da rotina que sejam adequados a desenvolver atividades espontâneas de uma escuta ativa. A ideia básica é ampliar o repertório sonoro dos alunos. E para isso é fundamental diversificar as fontes sonoras. Esse é um termo que falaremos bastante, fonte sonora, ou seja, todo e qualquer material produtor ou propagador de sons. Objetos do dia a dia, brinquedos, sons da natureza, do cotidiano, do nosso corpo, ou seja, não só os instrumentos musicais convencionais. E como estruturar essas atividades? Na aula passada, eu mostrei para vocês 3 exemplos de propostas que trabalham a ampliação da escuta. Mas, mais do que isso, nesse curso é legal vocês entenderem o que estamos fazendo. E a partir daí, vocês mesmos conseguirem estruturar propostas em suas atividades diárias. Essas propostas podem ser, por exemplo, por meio de atividades que envolvam imitação, ou comparação, ou até por classificação desses sons. E aqui entra um conceito musical importante que a gente tem que entender. Está relacionado aos parâmetros sonoros, também conhecido como propriedades do som. Essas propriedades são intensidade, ou seja, se um som é forte ou fraco. Altura, ou seja, se esse som é grave ou agudo. Duração, ou seja, se é um som curto ou um som longo. E o timbre, que é a característica do som que a gente consegue identificar a fonte sonora. É pelo timbre que a gente consegue diferenciar, por exemplo, 2 instrumentos diferentes tocando ao mesmo tempo, mesmo que eles estejam tocando uma mesma nota, na mesma altura, na mesma intensidade, com a mesma duração, a gente consegue, por exemplo, entender quando se toca ao mesmo tempo um piano e um violino. Isso porque a gente consegue identificar o timbre desses instrumentos. Então hoje eu vou apresentar mais algumas propostas para o trabalho de escuta que podem ser desenvolvidas por vocês. Mas a ideia não é apenas que vocês reproduzam exatamente como eu tenho falado, mas que primeiro entendam o que está sendo trabalhado ali e que assim possam modificar essas atividades, adaptá-las aos seus contextos, ou até mesmo criar, com base no que eu trago aqui, novas propostas. A primeira atividade está presente no livro Encontros Musicais, Pensar e Fazer Música na Sala de Aula, da educadora Berenice de Almeida, e chama-se Caixa Surpresa. A ideia nessa atividade é pensar o som como um material a ser explorado, a ser manipulado, assim como quando a gente trabalha com tinta ou com argila, por exemplo. A ideia é explorar as várias fontes sonoras que nos rodeiam. A proposta é assim: separar 3 fontes sonoras, 3 objetos que podem produzir sons. Coloca esses objetos numa caixa, ou num saco, numa sacola e
numa atividade presencial, por exemplo, a ideia é essa caixa pode ser passada de mão em mão e os alunos vão tentando descrever o que estão sentindo ao tocá-la. Qual é a forma, qual a temperatura, o material, enfim. Um estímulo à percepção tátil dos alunos antes de se estimular a percepção auditiva. Depois, você pode reproduzir essas diversas fontes sonoras e a partir daí pode-se pensar em inúmeros desdobramentos, como por exemplo, você pode tocar esses sons e perguntar a respeito deles. Quantos sons diferentes eu toquei, por exemplo? Qual foi o mais forte? Qual o mais fraco? Qual foi o mais engraçado? Que cor teria cada um desses sons? Se você pudesse fazer um movimento que representasse esse som, como é que ele seria? E por aí vai. Essa atividade pode ser adaptada para um contexto de aulas online, por exemplo. Ao invés da caixa surpresa, o educador pode reproduzir os sons sem que os alunos consigam identificar de onde vem esse som, qual é essa fonte sonora. Percebam que o foco está sempre na escuta. Por isso, é importante escolher bem essas fontes sonoras, ou seja, fontes sonoras que sejam variadas e com timbres diferentes. Outra atividade de escuta que pode ser associada ao movimento é mover-se de acordo com o som. O educador produz diferentes eventos sonoros, sons curtos, longos, suaves, fortes, agudos, graves, com diferentes objetos sonoros. Sons de madeira, de metal, enfim, diferentes sons de diferentes fontes sonoras, e ao ouvi-los, os alunos devem se movimentar como se fossem esses sons, ou seja, como uma mágica, os alunos se transformam nesses sons. Ou até mesmo o famoso jogo da estátua. Pode ser uma atividade que direciona a uma escutativa, uma vivência com o som e o silêncio. Essas duas últimas atividades podem ser trabalhadas em conjunto. Move-se de acordo com os sons, porém no silêncio o aluno deve fazer uma estátua. Essas atividades são bastante conhecidas e há inúmeras adaptações e criações de diversos educadores e educadoras musicais. Mas eu vou citar como referência a educadora Teca Alencar de Brito e o seu livro Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação Integral da Criança. Como eu já disse, vamos falar bastante dessa educadora e principalmente desse seu livro, que tem como foco principal o trabalho na educação infantil. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Para finalizar, vou trazer aqui mais uma proposta do educador Murray Schafer, que falamos bastante na aula passada. A proposta chama-se Improviso com folha de papel. A ideia é que cada aluno pegue uma folha de papel e reproduza um som diferente com essa folha. Ele pode dobrar, bater, rasgar, amassar, etc. Ou seja, a princípio é uma atividade que parece fácil, mas à medida que os sons e as formas de consegui-los são explorados, fica mais difícil porque a ideia é não repetir nem o som, nem o gesto. Aqui, além de se trabalhar a escuta de si e do outro, há também um trabalho de criatividade, de criação, que envolve uma certa forma de improvisação. Essa atividade está presente no livro Ouvir Cantar, que também comentamos na última aula. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo entender como essas propostas podem ser trabalhadas, entender quais são os seus principais objetivos e que, de alguma forma, elas possam fazer sentido em suas práticas docentes. Tentem reproduzi-las em suas atividades e fiquem à vontade para modificá-las ou adaptá-las da forma que acharem melhor. Nos vemos na próxima semana, lembrando que nossa próxima aula será na quarta-feira, dia 14/10, e teremos um encontro via Zoom. A gente envia o link de acesso para vocês no nosso grupo de WhatsApp. Bom, é isso. Um grande abraço e até mais.